o caminho até o Auxílio Brasil sair do papel. O Ponto Poder de hoje fala das expectativas e das incertezas que envolvem o novo programa social, isso depois da extinção do Bolsa Família. E a gente mostra ainda a disputa judicial entre Ceará e Piauí pelo território de 13 municípios cearenses e o que as lideranças políticas têm feito para evitar isso. O Ponto Poder está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ponto Poder. A gente começa o programa de hoje falando de um assunto que tem impacto na vida de muita gente, inclusive aqui no Ceará, nesse momento em que a gente vê a pobreza, a fome crescerem, especialmente nesse período de pandemia. Com a extinção do Bolsa Família e as incertezas trazidas por isso, fica a expectativa de como vai funcionar na prática o Auxílio Brasil criado pelo governo Bolsonaro. O que acontece é que, apesar de o pagamento já começar amanhã, segundo a Caixa Econômica Federal, ainda há incertezas que envolvem o futuro do programa. Ainda no Congresso Nacional, depois desse feriadão, os senadores eles devem votar lá em Brasília projetos que sim tendem a viabilizar recursos para o pagamento desse benefício. Quem mostra para a gente é a repórter Flávia Rabelo. O governo tem pelo menos esta semana para garantir votos ao principal projeto que garante folga orçamentária do projeto do novo Bolsa Família, agora batizado de Auxílio Brasil. O foco é a proposta de emenda constitucional que adia o pagamento dos precatórios, que são dívidas já transitadas e julgadas que o governo tem que pagar e que somam mais de 89 bilhões que deveriam ser pagos até o fim do ano que vem. Depois de uma dura batalha na Câmara, onde o projeto passou com pouca margem de votos e com muitas polêmicas, o governo agora trabalha para aprovar o texto no Senado. E a dificuldade já começa na base aliada. O MDB quer mudanças na redação da PEC e ameaça não votar o texto se não for modificado. Lembrando que sozinho o partido tem mais de 40 votos no Senado. A emenda que adia o pagamento dos precatórios deve ser analisada entre os dias 21 e 23 deste mês. Primeiro tem que passar na Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário em 2 turnos. Uma longa batalha até virar realidade. A Caixa Econômica Federal divulgou hoje o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de novembro e dezembro. Ainda há algumas pendências a serem ajustadas. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, já disse que o Ministério da Cidadania vai incluir novos beneficiários a cada mês, a depender dos recursos que o governo mobilizar para esse auxílio, que começa a ser pago amanhã. E esse assunto tem gerado debate lá em Brasília e a gente convida aqui no Ponto Poder para conversar sobre isso os deputados André Figueiredo, do PDT, e Heitor Freire, do PSL, para a gente saber como está toda essa repercussão dessa mudança do Auxílio Brasil lá em Brasília, né? E o que a gente deve ter de expectativa. Deputados, sejam muito bem-vindos ao Ponto Poder. Um prazer contar com a presença de vocês. E eu começo pelo deputado André Figueiredo. Que deputado o senhor foi eleito, assim, já estava atuando na política cearense quando lá no começo dos anos 2000 foi criado o Bolsa Família, o programa que foi extinto e que agora passará, né, a ser substituído pelo Auxílio Brasil. E eu gostaria de saber do senhor quais as repercussões políticas daquela época, como isso impactou nessa relação com o eleitorado e que expectativas o senhor tem para agora, né, considerando que estamos no ano pré-eleitoral. Bem, olá, Jéssica, olá, William. Saudar aí meu colega, deputado Heitor Freire, e a todos que estão assistindo o Ponto Poder. Sem dúvida nenhuma, o Bolsa Família entra para a história como o maior programa de transferência de renda, o maior programa social, talvez, da nossa história, né? Talvez o maior deles. E isso, desde 2003, era um programa que tinha 18 anos, né, até ser extinto pela medida provisória 1061, e que realmente fez com que muitos brasileiros tivessem a oportunidade de ter um prato de comida na sua mesa, de poder encontrar uma porta de saída. É bom que se diga que aqueles que adentraram no programa em 2003, 69% conseguiu encontrar uma maneira de se emancipar enquanto cidadão ou cidadã, né? Então, ele teve um papel muito importante, o Bolsa Família. E como foi bem colocado em vários artigos,
Ele foi criado no primeiro ano do governo Lula. Eu não estou aqui para fazer nenhum juízo de defesa do ex-presidente Lula, mas apenas elencar alguns fatos. O Auxílio Brasil está sendo criado há 2 meses de um ano eleitoral, ou seja, há 2 meses do último ano do atual presidente Jair Bolsonaro. Isso mostra muito o caráter que pode ter de populismo, de tendência a ser eleitoreiro e que pode complicar muito a vida do povo brasileiro. Nós passamos agora por uma pandemia e nós, do parlamento, conseguimos um auxílio emergencial de R$600. Isso foi fundamental para que muitas pessoas, inclusive, pudessem sair da linha da pobreza. E agora nós temos aí, com o horizonte que foi determinado para os novos beneficiários do programa Auxílio Brasil, nós vamos ter 22 milhões de pessoas que estavam recebendo o auxílio emergencial e vão ficar completamente desabrigadas. Então, isso precisa ser objeto de uma reflexão muito forte. Nós não podemos, em absoluto, deixar tantos brasileiros e brasileiras à margem de um processo de inclusão. O Bolsa Família original, ele conseguiu reduzir desigualdade. Só para ter uma ideia, os 10 estados mais pobres receberam quase 2 vezes mais do que os 10 estados mais ricos, justamente para compensar e transformar, digamos assim, um programa também em termos de redução de desigualdades, não apenas social, mas também regional. Isso é importante, era um programa que tinha a simplicidade como característica e a parceria com estados e municípios, e nós não vemos isso no atual Auxílio Brasil. Vemos uma concentração por parte do governo federal e vemos, consequentemente, a possibilidade de toda a rede do Sistema Único de Assistência Social, de todo o CAD único, de repente ser colocado em segundo plano, em cima de uma concentração dos pagamentos do auxílio na Caixa Econômica e mesmo da triagem. Nós precisamos ter essa reflexão muito bem feita e nós do Parlamento temos que acompanhar para e passo a implantação para que nós possamos justamente dar a resposta que for necessária e o povo brasileiro não ficar cada vez mais em dificuldades, como a gente tem visto, mulheres e crianças pegando restos de comida, filas de gente pegando restos de ossos lá em Cuiabá, enfim, uma dificuldade que lamentavelmente voltamos a ver, mas esperamos sim que a gente consiga, em termos de parlamento, dar a nossa contribuição. Obrigado pela resposta, deputado André Figueiredo. Agora eu gostaria de perguntar ao deputado Heitor Freire. Deputado Heitor, o Auxílio Brasil, ele tem um valor maior, mas o que causa preocupação e tem gerado críticas é o prazo, a continuidade, a incerteza em relação à continuidade do programa após o ano que vem. Na sua avaliação, o que pode ser feito, inclusive com a participação do Poder Legislativo, para dar mais segurança ao Auxílio Brasil? Nós temos que lembrar que nós votamos a PEC dos precatórios, abrindo apenas um espaço fiscal para que o Auxílio Brasil ele possa ser, de fato, realizado, efetuado. Então, a medida provisória ela vem para o Congresso e quem vai ajustar o texto e quem vai colocar exatamente como o programa vai seguir é o Congresso Nacional. Então, o governo fez sua parte, enviou a medida provisória para o Congresso e agora cabe a nós, parlamentares, deputados e senadores, ajustar o texto, votar e transformar essa medida provisória em lei. Então, não somente aumentando o valor, isso não é uma medida populista, isso é uma realidade. Infelizmente, nós passamos por uma pandemia da Covid, que gerou uma pandemia da fome, e todos sabemos que momentos especiais precisam de atitudes especiais. Então, não é uma medida populista, é uma realidade. A miséria, a pobreza aumentou. E foi algo inesperado em todo mundo. A pandemia do Covid não foi algo que estávamos, não somente o Brasil, mas o mundo esperando. E aí, da pandemia da Covid, gerou uma pandemia da fome, e o número de pessoas que vivem na miséria hoje é altíssimo. Então, não é uma medida populista, é uma medida necessária e especial. E, independente do governo, a atitude foi correta. E, para dar segurança jurídica, nós temos aqui o Poder Legislativo, que agora vai ajustar todo o texto. Então, vai caber a nós, parlamentares, ajustarmos aí os valores, o espaço fiscal já foi criado, na medida dos precatórios. Então, agora nós vamos ajustar tempo, valor e outros pontos, dando maior segurança jurídica para o país. Cabe a nós, parlamentares.
Deputados, e aproveitando a pergunta é para ambos, eu começo agora dessa vez pelo deputado Heitor Freire. Os senhores andam por todo o Ceará, conhecem as distintas realidades aqui do nosso estado e o quanto a população está carente desse suporte financeiro. E eu gostaria então que os senhores pontuassem quais são os pontos fortes e os pontos fracos, segundo suas considerações, do novo Auxílio Brasil, né? Começo pelo deputado Heitor Freire. Eu acho que primeiro e o único maior argumento é que o governo ele tem que estender a mão no momento necessário. Eu sou de uma linha ideológica que defende menos Estado, menos intervenção do Estado na vida do cidadão. Isso não significa ausência total do Estado. Nós temos que ter, como os americanos, os ingleses dizem, uma safety net, ou seja, uma rede de proteção. Ninguém espera cair de nada, mas se por acaso cair, existe uma rede de proteção que segura o cidadão para que ele não caia na miséria. Foram criados os benefícios na Inglaterra, no pós-guerra, e essa é a visão. Ninguém quer que os brasileiros vivam na pobreza ou na extrema pobreza. E hoje nós sabemos que tudo está muito caro. O ovo está caro, a carne está cara, e os valores têm que ser reajustados. Há quantos anos o Bolsa Família não é reajustado? Parece que a gente está ignorando que a energia aumentou, que a gasolina aumentou, que a carne aumentou. Então, nós não podemos ignorar isso. Nós temos que defender que o Estado intervenha menos na vida do cidadão, porém, quando necessário, a mão do Estado, a mão amiga do Estado tem que estar ali para socorrer esses. Então, o momento é crítico, o momento é especial, requer atitudes especiais. O governo Bolsonaro agiu de forma correta, acusá-los de populismo ou de uma política apenas eleitoreira, eu não concordo. Eu acho que a atitude foi correta. Ele está estendendo a mão do Estado, a mão amiga, né, esse braço forte do Estado, transformando em mão amiga para os que mais precisam. E o Congresso tem que, nesse momento, apoiar essas medidas independente de ideologia política e partidária. O valor, talvez, de R$300, que dizem o valor médio, talvez nós possamos aumentar um pouco mais para R$400, R$500, e assim, aos poucos, a economia mundial, a economia brasileira vai voltando ao normal e a dependência do cidadão, arranjando emprego e renda, vai voltando aos poucos, incentivo aos pequenos empreendedores, outras medidas vão ser feitas, a economia voltando ao normal, menos pessoas vão precisando desse Obrigada, auxílio. Deputado. Grata. E assim... Grata pela resposta. Eu peço agora a colaboração do deputado André Figueiredo, né, em relação aos pontos fortes e fracos do Auxílio Brasil. Bem, eu costumo dizer que um programa que teve o êxito do Bolsa Família, principalmente há menos de um ano de um novo processo eleitoral que pode mudar a atual gestão do Poder Executivo Federal, ele não precisava ser extinto para criar um outro. Ele poderia, como bem disse o deputado Heitor Freire, ter uma atualização de seus valores, porque tudo subiu, efetivamente tudo subiu, e desde 2018 que a faixa de enquadramento, eles estavam congelados. E de maio de 2018 para cá, o IPCA foi mais de 18,5%. E a faixa de enquadramento subiu 12,3%, ou seja, situação de extrema pobreza, por exemplo, era R$ 89,00 per capita, agora é 100. Então, nós temos que ter a clareza de que o programa Bolsa Família, ele não precisava, se quisesse até mudar o nome, mudasse, mas não precisava ter uma mudança tão drástica, digamos assim, em termos procedimentais, porque o programa Bolsa Família ele era muito simples, volto a dizer que era uma parceria entre governo federal, estados e municípios. E esse atual são 3 auxílios e mais 6 benefícios complementares, ou seja, é algo extremamente complexo, e que vai levar um tempo, evidentemente, para a população brasileira ter conhecimento. Por isso que nós também temos a oportunidade, eu tenho absoluta certeza que o deputado Heitor vai ser parceiro, nós temos a honra de ser relator da PEC 383, que constitucionaliza o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. E nós já coadunamos dentro da comissão fazer com que programas de transferência de renda sejam constitucionalizados e virem definitivamente políticas de Estado e não apenas política de governo. Nós não podemos esperar para 2022 a gente discutir um novo programa de transferência de renda que
que entre em vigor no dia 1º de janeiro de 2023, porque esse Auxílio Brasil ele é extinto no dia 31 de dezembro de 2022. Daí a importância de nós criarmos um instrumento como esse como política de Estado e não apenas como política de governo. Deputados André Figueiredo e Heitor Freire, muito obrigado pela participação dos dois. É essencial que a gente tenha esse espaço aberto para que a população participe também nesse debate. Muito obrigado pela presença dos dois e, claro, a gente vai continuar falando desse assunto aqui no Ponto Poder, até que, de fato, isso se efetive para todo mundo que está precisando, né, Jéssica? Agora a gente muda de assunto para te fazer uma pergunta. Olha só, você já pensou em deixar, de repente, de ser cidadão cearense? Pois é, para famílias que vivem na divisa entre o Ceará e o Piauí, esse questionamento pode se tornar realidade. Isso porque uma ação que tramita lá no Supremo Tribunal Federal reivindica que parte do território de 13 municípios do Ceará, na verdade, pertence ao Piauí. A repórter Luana Barros mostra então para a gente o que o Ceará está fazendo para tentar evitar que isso aconteça. O Piauí reivindica uma área de cerca de 2,8 mil quilômetros quadrados, quase 2% do território cearense. Tramitando no Supremo há 10 anos, o resultado do litígio pode afetar até 245 mil moradores do Ceará. A disputa abrange 13 municípios da região da Serra da Ibiapaba: Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito e Carnaubal. Além deles, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga e Crateús. Cada um pode perder parte do próprio território, caso a decisão seja favorável ao Piauí. Poranga é a cidade que sofreria o maior impacto. Se o Piauí vencer a disputa, o município irá perder 66% do território e 3 mil habitantes serão afetados, quase um quarto da população total da cidade. Ficando só a área da sede do município, perdendo totalmente todos os distritos, todas as localidades. Fica até inviável continuar só com 30 e poucos % do município fica inviável um desenvolvimento futuro. Essa não é uma preocupação isolada. Apesar da disputa territorial ser entre dois estados, são nas cidades onde deve se sentir o maior impacto por uma eventual perda de território. Estradas, escolas, unidades de saúde e áreas de mineração ou de produção de energia eólica construídas a partir de investimentos do Ceará são exemplos do que pode ser impactado por essa disputa. Além, é claro, das questões culturais e de pertencimento da população. Também tem que elevar também o questionamento cultural dessas comunidades, né? Do cidadão que se auto-se-identifica como cearense, de quanto tempo eles estão lá naquelas áreas. São nossos territórios, nossos conterrâneos, nossa família, população gigantesca, né, que está envolvido nesse cenário. Em reunião realizada na semana passada, a chefe da representação da Procuradoria-Geral do Ceará, em Brasília, apresentou a prefeitos e representantes dessas cidades alternativas para uma atuação mais forte dos municípios na ação em tramitação no STF. Construir, junto aos municípios, uma forma de que eles possam também vir a ter voz junto ao Supremo Tribunal Federal e ingressarem na ação, se for o caso. A mobilização cearense para essa disputa inclui ainda a articulação política sobre o litígio junto à relatora do processo, a ministra Carmen Lúcia. A gente vai estar marcando reunião com a Carmen Lúcia, através da Assembleia Legislativa, do presidente da Assembleia Legislativa e também os prefeitos, através do presidente da Pres, a UVC Ceará também, através do presidente da UVC. Então, são vários momentos políticos que a gente quer levantar e mostrar para a ministra Carmen Lúcia que não só a questão do processo legal em si, físico, a gente tem muito mais também que ver a questão do pertencimento das pessoas. Você encontra mais informações sobre esse litígio no site do Diário do Nordeste. O Ponto Poder vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta para falar de eleição pela presidência da OAB Ceará. Daqui a pouco. Ponto Poder está de volta e amanhã é dia de eleição aqui no Ceará, mas não é eleição para cargo político convencional. É a disputa pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, uma disputa que mobiliza toda uma categoria. São cerca de 20 mil advogados que vão às urnas amanhã escolher o novo líder.
metade deles deve votar aqui na capital. E o Ponto Poder, dada a importância da OAB também para a sociedade, é uma instituição que atua muito em causas sociais, convidamos os 3 candidatos na disputa para cada um gravar um vídeo de até 1 minuto, apresentando as principais propostas para a categoria e que, claro, se refletem também no dia a dia na relação da OAB com a sociedade. É isso aí. Por ordem alfabética, nós vamos começar ouvindo as propostas do candidato Daniel Aragão. Vamos acompanhar o que ele nos disse. Preciso falar de premissas antes de falar de qualquer proposta. Isso é a base da chapa OAB por você. Desoneração de taxas, fomento de renda. Nós não podemos diminuir a idade, nós não podemos melhorar a vida dos advogados. E é dessa forma, através das relações institucionais, escutando a advocacia e sendo transparente. Transparente não só nas contas, mas transparente no dia a dia da advocacia, que é algo que o advogado precisa participar. Agora ele participa não só com aquele famoso bordão de resgatar a advocacia para a OAB. Isso tem que ser consequência do trabalho do presidente da ordem, consequência do trabalho da chapa OAB por você. Deixando a OAB apartidarizada, nós vamos conseguir isso e trabalhando muito. Não abandonem a OAB. E ainda na sequência da ordem alfabética, a gente confere então que o advogado Erinaldo Dantas, que concorre à reeleição, destacou. Primeiro, eu, com a devida vênia e respeito aos demais candidatos, eu penso que eu sou o mais preparado e o mais maduro para a função e a advocacia já conhece o nosso trabalho. Segundo motivo, a nossa gestão é a gestão da inclusão. Incluímos mulheres, instituímos as cotas de 50%, instituímos a paridade, incluímos jovens, incluímos o interior do Estado. Acabamos com as panelinhas que existiam na OAB. E o terceiro, serviço prestado. Certificado digital gratuito, sala de coworking, a antiga sede virando uma central inteira, investimentos ao longo do interior do Estado. A nossa ESA oferece mais de 30 cursos com mais de 5 mil matriculados. Fechando então a lista dos 3 candidatos, nós também buscamos o candidato Sávio Aguiar. Vamos ver o que ele falou sobre as propostas nessa campanha. Como principais propostas, temos a criação de uma escola de prerrogativas, a criação de coworkings de alto padrão em todo o interior do estado, assim como o meu escritório CAAS. Teremos ainda a viabilização da inscrição gratuita para a obtenção da primeira carteira da OAB. Além disso, teremos a promoção de cursos gratuitos e presenciais de pós-graduação, assim como lutaremos pela implantação de um curso de mestrado a ser trabalhado pela nossa Escola Superior da Advocacia. Temos ainda como proposta a criação do app Meu Advogado, onde por meio dele a sociedade poderá encontrar cada advogado e cada advogada por área e por localização, facilitando assim a vida da advocacia. E é importante, claro, a gente acompanhar. A OAB é uma instituição que está presente em debates importantes. Vale lembrar, por exemplo, crises na segurança pública no Estado, motim de PMs e outras situações complicadas que o Estado já vivenciou. A OAB sempre esteve presente, uma das instituições a estar em mesas de negociação, debatendo, defendendo ali quem precisa. Então, claro, parece ser uma eleição que é relacionada a uma categoria, mas que é uma categoria que tem reflexos no dia a dia da população também. Isso justamente porque cumpre esse papel de mediação. Então é sim uma eleição importante para os advogados, que serão diretamente impactados, mas também para todos nós, que acabamos tendo sim que lidar com reflexos da atuação dessa categoria, que é muito importante para a nossa sociedade. Amanhã, Jéssica, começa cedinho a eleição da OAB, vai até o fim da tarde. As urnas eletrônicas foram disponibilizadas pela Justiça Eleitoral para esse pleito. E aí a expectativa é que ainda já no finzinho da tarde, começo da noite, a gente já tem o resultado para saber quem foi o vencedor dessa eleição, para saber, enfim, quem é que vai comandar a OAB no Ceará pelos próximos 2 anos. A gente fica aí nessa expectativa, claro, e amanhã tudo vai estar lá no site do Diário do Nordeste. Exatamente, vamos acompanhar então o resultado da votação e o dia a dia também nos principais destaques da política local e nacional. Você sabe que encontra no Ponto Poder, lá no Diário do Nordeste. O programa vai ficando por aqui. Você pode acompanhar, rever o debate com os deputados no canal do YouTube do Ponto Poder. Vai lá, se inscreve, acompanha os outros programas e outras entrevistas, outros conteúdos relevantes que a gente tem colocado por lá. Muita informação lá no site do Diário do Nordeste. A gente volta a se encontrar aqui na TV Diário na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, 8h45 da noite. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. A gente volta a se encontrar na próxima terça. Uma ótima semana para você e até lá!